Olá, Adria. Muito bem. Adria? Uai. Oi, Aline. Boa tarde. Boa tarde. Adria, cadê você? Bem, vamos começar, tá? A ideia hoje, então, é nós tentarmos fazer uma retrospectiva, tá? Olá, Adria. Fazer uma retrospectiva em forma de revisão sobre o conteúdo do NPC 1, tá? Então, a gente vai tentar fazer assim. Eu vou fazer uma pergunta, certo? Vocês, se quiserem anotar a pergunta, vocês anotam. E aí a gente tenta responder juntos, tá bom? Então, a primeira pergunta seria assim: se eu dissesse a vocês, no período colonial da literatura americana, no período colonial da literatura americana, não no período colonial da literatura americana, não houve expressão literária. Então, isso seria uma afirmação, né? No período colonial da literatura americana, não houve expressão literária, tá? Isso seria uma afirmação. Aí vocês diriam que essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Se alguém aí do remoto quiser se pronunciar, basta dizer, tá? Essa Falsa. expressão aí, essa afirmação, ela seria verdadeira ou falsa? Fala, Aline. Falsa. Ela seria falsa, porque na Seria época falsa. tinha os jornais, a, as poesias religiosas, a escrita histórica também, se eu não me engano. Não, presta atenção. No período colonial. No período colonial. Isso que tu estás dizendo aí é mais em relação ao período pós-colonial. Mas no período colonial que eu estou falando, tá? Não havia expressão literária. Então aqui seria a produção oral. Sim, mas a afirmação continuaria sendo falsa? Ela teve pouca expressão literária no sentido de escrita. Sim, então a minha afirmação é verdadeira ou é falsa? Se Acredito que vocês. seja falsa ainda. Certo. Então, essa afirmação, ela não é verdadeira, né? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que no período colonial havia literatura, sim, só que não havia literatura escrita, né? As expressões ou a expressão literária da época colonial, ela era uma expressão oral, né? Os trabalhos considerados expressões da literatura, eles eram mais orais, né? Não tinha produção escrita, certo? Então a gente tinha as narrativas, né? Dos índios, das aventuras, dos colonizadores, dos caçadores, né? Vocês lembram, inclusive, que eu mencionei aqui para vocês o Pocahontas, certo? Então, o que é o Pocahontas? É um conto-romance narrando a história de um amor entre uma índia muito bonita e um caçador, né? um colonizador.
Então, eram apenas narrativas orais, porém, elas eram expressões literárias, né? Elas eram manifestações literárias. E aí, qual era o gênero mais característico destas expressões literárias, né? Dessas narrativas? Elas não eram religiosas nem políticas, tá? Claro que deveria haver alguma coisa religiosa, né? Algum sermão, certo? Vocês lembram que como houve aqui os sermões do Padre Antônio Vieira, mas lá não houve nada escrito. E aí essas expressões literárias da época colonial, elas eram muito mais do gênero épico, lembram? Por quê? Porque eram narrativas de aventuras, né? Eram narrativas de experiências de caráter aventureiro, de aventura. Então, era o desbravamento de novas terras, né? Era o que os índios faziam, as caçadas, certo? As manifestações da cultura indígena, talvez. Então, eram expressões literárias no gênero épico, tá? Muito mais do que qualquer outro, ok? Cassiane, Aline, Adria, Adriano, Fernanda, lembram que a gente Lembro. falou sobre isso aqui, tá? Muito bem. E aí, então, começou a colonização do território americano, né? Pela Inglaterra. Então havia lá a influência da religião puritana, certo? Dos costumes, das vestimentas, do figurino lá da, do Império, né? Lá no caso da Inglaterra, certo? Sobre as colônias americanas. Porém, depois de algum tempo, começaram a surgir algumas pessoas questionando essa exploração, né? Questionando o fato de que tudo o que se fazia na colônia era por influência da metrópole lá, do reino, do império, né? Inclusive a literatura. E aí, então, começou a surgir um movimento de emancipação, né? As pessoas começaram a lutar, a procurar criar um desejo de independência. E aí, então, depois de algum tempo, essa independência ficou latente, certo? E aí, nesse período, certo, que a gente conhece como período pós-colonial, houve uma obra literária importante, certo? Que fala, essa obra, ela surgiu no finalzinho do período colonial, já quando a independência estava para ser proclamada, né? E aí vocês lembram que foi uma obra que teve o sentido, que teve o intuito de chamar a atenção da sociedade americana para o fato de que ser independente também implica em obrigações, né? Em responsabilidades, correto? Então, é importante você se tornar independente, claro. Todo mundo quer ser independente. Porém, a, o que parecia acontecer era que as pessoas estavam muito ávidas pela independência, certo? Todo mundo queria independência a qualquer custo. E aí veio essa obra para chamar a atenção da sociedade americana, certo? E essa obra foi produzida por uma pessoa chamada Thomas Paine. E ela se chamou Common
sense. E aí, se eu perguntasse para vocês como seria o nome dessa obra em português, o que vocês me diriam? Como a gente traduziria common sense, o nome da obra? Senso comum, tá certo? Está incompleto, né? Por quê? Vocês lembram que nós discutimos aqui, nós conversamos aqui, né? Que essa obra, ela era o senso comum porque todo mundo queria aquilo. Mas, ao mesmo tempo, era como se fosse um grilo falante, né? Aquela consciência no ouvido da sociedade americana. Então, o common sense do Thomas Paine, ele é o senso comum, porque todo mundo queria, era aquilo que todo mundo queria, mas, ao mesmo tempo, ele é o bom senso, que era a advertência que o Thomas Paine estava fazendo. Dizer, olha, tudo bem, vocês querem a independência, vamos proclamar essa independência, mas com responsabilidade, né? Com consciência, certo? Então, essa foi a obra mais importante daquele período, certo? O Common Sense, do Thomas Paine. Muito bem. Aí, depois disso, né? Tomando-se por base que a sociedade americana ouviu essa advertência, surge a independência americana, certo? A independência dos Estados Unidos é proclamada, certo? E aí começa o que nós conhecemos como o período pós-independência, certo? Muito bem. Bom, o que aconteceu quando as pessoas se viram livres, independentes, sem a pressão ou o jugo do império? As pessoas saíram tentando usufruir daquela liberdade ao máximo que pudessem, né? E aí, toda a sociedade em formação, certo? Vai enfrentar dificuldades e problemas, correto? Por exemplo, problemas de pessoas vivendo em comum, certo? Livres, querendo fazer aquilo que mais gostam ou que mais querem, certo? Pessoas se relacionando de forma social, com mais intensidade, sem receios. Então, a sociedade americana começou a se transformar em um núcleo. E com isso, começaram a aparecer os conflitos, né? Certo? As mazelas, como se diz, de uma sociedade. Correto? Discussões, conflitos, diferença de ideias, diferença de ponto de vista, tá? Os vizinhos, certo? Que nem sempre são bons, nem legais. Então, todos aqueles pequenos probleminhas de uma sociedade em formação. E aí, diante deste cenário, surge também uma obra literária importante que foi produzida por uma pessoa chamada William Hill Brown, cujo nome era The Power of Sympathy, quer dizer, o poder da simpatia, né? Que também ficou conhecida como The Triumph of Nature, quer dizer, o triunfo da natureza, que na verdade não era a natureza do meio ambiente, mas sim a natureza humana. Quer dizer, eram os instintos, certo? Que estavam
ali dominando a sociedade, certo? Os instintos de uma sociedade livre em formação, tá? Então, essa obra, né, que vocês lembram, retratava um incesto, né, um incesto, tá? Onde houve um relacionamento de um irmão com uma irmã, né, o meio-irmão, mas que não sabia que era irmão. E aí depois o pai, ao saber disso, resolve dizer, olha, vocês são irmãos, vocês não podem casar. E aí tudo acaba em tragédia. Então, isso também foi uma obra social, de cunho social, né? Que tentava chamar a atenção da sociedade para não permitir que os instintos sobrepujassem a responsabilidade, a consciência, a maturidade, certo? Então, essa foi a obra importante daquele período, tá? Mais ou menos, ela teve a mesma intenção da obra do Thomas Paine, só que a obra do Thomas Paine foi antes do problema e a obra do Hill Brown foi depois do problema, certo? Mas a intenção era a mesma, tá? Então essa obra, O Poder da Simpatia ou O Triunfo da Natureza, mostra ou expressa diante de uma situação social, né, de família no caso, certo? Mostra a importância de você dominar os impulsos, certo? Especialmente os impulsos da juventude, né? Então, na obra, o personagem principal, né, dizia assim: bom, mas por que eu tenho que deixar a minha juventude passar sem aproveitar, né, tudo aquilo que ela traz para mim? Então, eu vou aproveitar a minha juventude, eu não quero saber de segurar meus impulsos, não. Vamos casar, vamos namorar, vamos nos relacionar. E aí a gente sabe que o pai depois soube, entrou em parafuso, né? E fez tudo o que podia para evitar que aquilo se consumasse e aí tudo acabou em tragédia, né? Tá? Então essa foi a obra do período pós-independência. Muito bem, depois disso, a sociedade americana continuou em formação, tá? E aí, em busca de uma identidade própria, certo? Quer dizer, queria realmente se libertar das influências da colônia, do império, certo? Da Inglaterra, no caso. E aí, esses conflitos e essas mazelas, né, começaram a fazer com que as pessoas quisessem fugir daquilo, certo? Então, estava tudo muito bem, estava tudo muito bom, mas essa liberdade acabou por fazer as pessoas ficarem preguiçosas, tá? E no intuito de quererem aproveitar a vida, tá? Eu estou livre, né? É, enfim, não quero ninguém enchendo meu saco, não quero ninguém me perturbando. Eu quero aproveitar essa minha liberdade. E aí, diante dos problemas e diante das responsabilidades, as pessoas começaram a pensar em escapar, em fugir, certo? E aí surge, então, o período romântico, certo? Onde as pessoas fugiam da realidade, né? Tinham aquele escapismo, mas que, ao mesmo tempo, só fazia os problemas aumentarem e fazia as pessoas sofrerem. Então, na verdade, durante o período romântico,
tá? Pelo menos uma parte dele, né? As pessoas expressavam esse desejo de fuga da realidade, porém, era muito mais também no sentido de questionar se aquela liberdade, aquela independência realmente era boa ou não. E aí vocês lembram do nosso amigo Rip Van Winkle, né? Que fugiu e dormiu durante 20 anos. Então era aquela coisa de você contemplar a natureza, né? Querer meditar, mas no sentido de se punir por não estar livre, quer dizer, não querer estar livre, né? Então as pessoas fugiam mesmo da responsabilidade, fugiam dos problemas, e aí iam contemplar a natureza e, vamos dizer assim, se corroer com aquelas situações todas. E aí, diante desse cenário, né, houve um segundo período romântico, quando surgiram alguns autores que, por causa dessa vida aí complicada e cheia de dúvidas e problemas, acabaram por se tornar, vamos dizer assim, aberrações literárias, né? Mas não é no sentido de não produzir boas obras, mas é no sentido de produzir obras com muito chocantes, né? Com um grau de horror e de violência muito forte. E aí, esse horror, né? Essa coisa grotesca, essa violência, acabou por classificar esse segundo período e esses autores como o romantismo escuro, tá? Ou seja, o dark romanticism, tá? Que foi quando apareceu então as obras do Edgar Allan Poe, certo? Que mostravam questionamentos profundos e complexos, mas ao mesmo tempo um horror, né? Uma violência, um terror, uma espécie de vida grotesca que talvez fosse, talvez não, muito provavelmente foi uma consequência da vida amargurada e alucinada, né, e perturbada que ele teve. Mas não foi só ele, houve outras pessoas, né? Então, nesse período aí, nós tivemos o Edgar Allan Poe, tivemos o Herman Melville com o Moby Dick, certo? E essas obras expressavam a força da natureza, mas, ao mesmo tempo, elas expressavam esse conflito humano que existia entre a força do homem ou a existência humana e o pecado, né, a punição que era vista através dessa contemplação e dessa meditação da natureza, certo? Então, a gente costuma dizer que os românticos, eles fugiam, né, iam contemplar a natureza e, em vez de ficar mais calmos, eles ficavam pior do que antes estavam, porque fugiam para sofrer, para se punir, tá? E aí, essas obras todas, né, onde havia essa presença de um ser real, talvez, né, um ser concreto, como foi o caso do gato preto, do orangotango, né, do corvo, da baleia, mas
que produzia um cenário assim grotesco, né? E animalesco, vamos dizer assim, né? Um certo terror, tá? E isso, então, esse período e esse grupo de autores ficou conhecido como Dark Romanticism, quer dizer, os românticos negros. Como hoje nós temos a web, né? E tem a Dark Web. Então, quem está aqui na web está beleza, mas quem desce para a Dark Web é só horror, tá? Só coisa ruim, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu no período romântico. E a gente sabe, né, gente, que nem a gente não quer sofrer para sempre, né? A gente não quer ver horror ad eternum. Então, começaram a surgir algumas pessoas que questionavam esse sofrimento, essa punição, né? Diz, olha, por que que eu tenho que achar que o meu pecado precisa ser punido? Por que que eu tenho que achar que para eu melhorar eu tenho que sofrer, eu tenho que me punir? Não, está errado isso. O que a gente precisa é buscar um conhecimento maior, é buscar uma autoconfiança, certo? Então, através dessa contemplação, através dessa meditação, o que a gente deve buscar é o crescimento e não o sofrimento. Então, continuou lá a individualidade, né? O foco na pessoa, no indivíduo, continuou lá a natureza, certo? Continuou lá essa meditação, essa contemplação. Só que aí não era mais fuga, correto? As pessoas não fugiam mais. As pessoas se afastavam muito mais para fazer uma espécie de retiro espiritual. E através desse afastamento, que era para fazer contato com a natureza, elas buscavam a autoconfiança, a autodeterminação, o autocrescimento, o transcender, certo? Então aí foi quando nós tivemos o outro movimento literário importante, que ficou conhecido como transcendentalismo, tá? E aí as duas expressões maiores foram o Ralph Waldo Emerson e o David Thoreau, certo? E, na verdade, nesse período do transcendentalismo, nós não tivemos, assim, romances, né, ou coisas desse gênero. Nós tivemos ensaios. Então, as obras do Emerson e do Thoreau foram ensaios. E por que ensaios? Porque, na verdade, eles queriam convencer a sociedade americana de que aquele modo de ver as coisas era o correto. Ou seja, ó, ninguém tem que sofrer para crescer, ninguém tem que sofrer para se elevar espiritualmente, ninguém tem que crescer dessa forma. Nós precisamos nos autoavaliar, nós precisamos nos autoconhecer, autocriticar e nos determinar a nos elevar espiritualmente. E aí essa elevação era vista através da natureza por se considerar que aquilo era uma manifestação divina, né? Era a presença de Deus. Então, os transcendentalistas, em especial o Waldo Emerson e o Thoreau, eles queriam convencer a sociedade americana de que aquela visão deles era a correta. Então, aí eles criaram ensaios, vamos dizer assim, como se fossem
códigos, né? Como se fosse uma lista de dogmas ou princípios visando fazer com que a sociedade esquecesse do romantismo e passasse a acreditar no transcendentalismo. E aí vejam que o período romântico ele vai terminando e o transcendentalismo já começou. Então, o Waldo Emerson, ele na verdade, ele já é uma sobreposição do transcendentalismo em cima do romantismo. Ele fica ali no finalzinho do romantismo para o início do transcendentalismo. Então, a gente costuma dizer que o romantismo e o transcendentalismo eram muito iguais, eram semelhantes. E a única diferença entre eles era que você usava a natureza no romantismo para sofrer, para se punir, e no transcendentalismo para crescer, para melhorar. Então, essa era a única diferença, vamos dizer assim, mais evidente entre o romantismo e o transcendentalismo. Era esse objetivo de ir contemplar e meditar diante da natureza. Então aí vocês lembram, né, daquele lago, daquela cabana na floresta, certo? Daquela vida que o Thoreau resolveu ir ter, né, e fazer no personagem para testar se aquilo tudo que o Emerson estava dizendo era realmente assim. Então ia viver da pesca, de fruta, certo? Ia se afastar realmente, fazer um retiro e testar se aquilo realmente era a verdade e funcionava daquela forma. Isso é a diferença básica entre o romantismo e o transcendentalismo, tá? Mas, novamente, né? A gente não pode viver de ilusão para sempre, certo? Então, quando a gente resolve que vai enfrentar a realidade, a gente sabe que tem que ser a realidade. A gente vai olhar para aquilo que é o real, certo? Então, a sociedade americana, ela se cansou dessa coisa de contemplação, né, de meditação, de viagem, né? Ela se cansou disso. Em paralelo a isso, surgiu na Europa, né, ou começou a acontecer na Europa, a Revolução Industrial, que afetou ou influenciou a sociedade americana de forma bastante profunda e contundente. Então aí as pessoas começaram a dizer, pô, para que eu vou viajar na maionese, né? Se eu quero ter acesso a essas coisas materiais todas que estão aí surgindo e que devem me fazer bem, porque está todo mundo usando, está todo mundo querendo, né? Então aí nesse período houve um grande desenvolvimento, um grande progresso na educação, na saúde, nas ciências, né? Especialmente nas pesquisas científicas, certo? Então, foi quando surgiu, por exemplo, os remédios, né? A penicilina, foi quando apareceu o Henry Ford com o Karl Marx. Então, ao mesmo tempo em que esse período, vamos dizer assim, acentuou a diferença de classes, quer dizer, alguns ficaram mais ricos, outros mais pobres, havia escravidão em um lugar, a escravidão, em outro, o progresso. E começou então a haver um certo embate, um certo conflito, né? E alguns autores
começaram a criticar a escravidão. E aí vocês lembram do Mark Twain, né? Que produziu obras muito interessantes diante dessa realidade, certo? Quer dizer, enxergando aquilo que realmente existia de forma concreta e, ao mesmo tempo, fazendo a crítica a essa situação dos escravos. Então, as aventuras do Tom Sawyer e as aventuras do Huckleberry Finn mostram justamente essa diferença entre branco e negro, a amizade e o relacionamento entre classes sociais distantes, vamos dizer assim, tá? E aí, o realismo, que é como se conhece esse movimento, esse período, nada mais é do que você pegar, olhar para a realidade como ela é, e aí criar os seus personagens e as suas obras, certo? Então a gente viu aí nesse período as obras do Mark Twain, as obras do Jack London, né? Buscando mostrar a vida como ela era, certo? Mostrar os fatos como eles existiam e não mais camuflar a realidade. Então era olhar a realidade e expressar a sua visão dela, tá? Esse período, então, foi conhecido como realismo e foi um período de grande desenvolvimento, especialmente na área da saúde, tá? Houve desenvolvimento industrial, houve desenvolvimento na área da educação, na área das ciências, mas foi na área da saúde que se viu os maiores avanços, tá? E a literatura, ou a sociedade que produzia a literatura, né, foi bastante influenciada pela Revolução Industrial. E dentro deste realismo, né, nós ainda discutimos um pouco sobre o realismo mágico, certo? Que foi ontem que nós conversamos sobre ele. E o que é esse realismo mágico? É você dar espaço no mundo real, na vida real, para esses seres e essas entidades que em algumas culturas se acredita existirem de forma natural, né? De forma cotidiana, vamos dizer assim, certo? Então aí você tem, eu dei o exemplo para vocês, né? Da cultura amazônica, onde existe o boto. O boto é um ser real, é um golfinho rosa, né? Ele é conhecido como boto. Mas, ao mesmo tempo em que o animal existe, que é real, também existe junto com ele uma lenda de que esse animal se transforma em homem e encanta uma mulher virgem, né, em determinada circunstância, e aí engravida essa mulher e essa mulher acaba tendo uma criança do boto, certo? E aí as pessoas até brincam, né, nessas vilas, nesses lugares aí do interior, quando uma menina muito nova fica grávida, né? E os pais não querem aceitar o fato de que ela, vamos dizer, escorregou, aí eles dizem que é filho do boto, que foi o boto que engravidou a menina. Então, isso é o quê? É realismo mágico, tá? É um real povoado por esses seres, por essas interferências, né? Essas ações fantásticas.
E aí a gente viu aqui alguns exemplos, né, de algumas obras importantes da literatura mundial que podem ser classificadas dentro desta corrente do realismo, vamos dizer assim, tá? Então, esse foi mais ou menos um panorama do nosso conteúdo desde o início do semestre até agora. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta específica para fazer, para que a gente possa então tentar esclarecer. Se não, eu acho que a revisão é essa. Professor? Pois não. Não é bem uma pergunta específica, mas teve uma aula sua de literatura no qual o senhor estava falando sobre as colônias sul e norte, né? Aí o senhor disse sobre a sociedade, a escola, aquela parte de New England, Middle Colonies, enfim, isso vai cair na prova de forma específica? Ou era Não. só para a gente saber o contexto? Era só para vocês saberem o que estava acontecendo no contexto histórico daquele momento, tá? Ok. Então, em algum momento, as colônias americanas, seja pelo fato de alguns desbravadores terem ido em busca de novas terras ou em busca de riqueza, as colônias acabaram se, vamos dizer assim, estabelecendo geograficamente, tá? Então havia, por exemplo, umas colônias do sul e colônias do norte. E aí o sul era onde haviam as fazendas, né, onde trabalhavam os escravos e etc. E no norte era onde estava, né, o progresso. Quer dizer, o norte não queria saber de agricultura nem de escravo. E o sul queria manter os escravos por causa da agricultura, que eram eles que trabalhavam nas fazendas, certo? Especialmente de café, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil também, né? Certo? Só que lá nos Estados Unidos, as colônias de alguma forma se estabeleceram geograficamente. E junto com esse estabelecimento geográfico, elas acabaram também por separar as visões da independência, certo? Mas isso aí não faz parte da literatura, né? É um contexto que influenciou de alguma forma a literatura. Tanto que, por exemplo, você lembra das duas obras do Mark Twain, onde ele faz uma crítica ainda à manutenção dos escravos, né? Então ele era contra, embora parecesse a favor. Eu respondi, Aline? Sim, obrigada. E, professor, última coisa, como seria a questão subjetiva da prova? Como seria? É, que É, necessariamente. eu vou pedir que vocês expliquem algum aspecto desses mais importantes aí da literatura. Ou será assim, ou eu vou pedir para vocês falarem de uma das obras dos seminários, tá? Então, essa questão Ok. discursiva tem duas possibilidades. Ou eu vou pedir que vocês expliquem algum algum ponto aí, né, desses mais importantes que a gente conversou aqui da literatura. Por exemplo, eu poderia pedir que vocês explicassem por que a obra do Thomas Paine pode ser traduzida como senso comum e como bom senso ao mesmo tempo. Então, é um aspecto, né, literário de uma determinada época. Ou eu posso pedir que você escolha uma obra, que pode ser inclusive aquela que você trabalhou no seu seminário, e faça um breve resumo do que você estudou naquela obra.
certo? Certo. Mais alguma dúvida, gente? A prova de Acho que não, vocês professor. está bem, a prova de vocês está bem tranquila, tá? Não tem assim nenhuma pegadinha, não esperem pegadinha na prova, tá? Agora, na hora de responder, vocês procurem ler com calma a questão para não confundir aquilo, porque às vezes as coisas parecem muito próximas uma da outra, mas sempre tem um detalhezinho que as diferencia. Então, essa atenção vocês precisam ter, claro, porque em literatura a gente precisa lembrar de alguns aspectos ou de algum detalhe que faça a diferença entre um momento e outro, tá? Bom, então se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu vou interromper aqui a gravação, tá? Vou colocar depois o vídeo lá para vocês, correto?